então para a quarta unidade aqui da disciplina de gerenciamento de rodovias. E nessa unidade a gente vai falar especificamente sobre a conservação rodoviária. Vamos lá? Aqui, então, a gente vai fechar o ciclo que eu mostrei algumas vezes para vocês. Começou lá de pesquisas, planejamentos, projetos, construção, operação. E agora vem a manutenção ou conservação da rodovia. Porque a rodovia, ela não é perene, não é eterna, né? Então, demanda de manutenções rotineiras, periódicas, de emergência, ou até mesmo restaurações, melhoramentos, não é? Para sempre que ela vai atender o que ela foi projetada para atender. E a gente sempre tem que lembrar que não é só o pavimento que precisa ser conservado, tem que também conservar os elementos de drenagem, as OAS, os canteiros, interseções, faixa de domínio e outros sistemas ali de segurança e de proteção, até iluminação, instalações elétricas, mas isso a gente vai falar aqui ao decorrer dessa apresentação. Bom, e a gestão da manutenção nas rodovias, ela vai compreender o planejamento do serviço como um todo, que seria o que, como, quando, onde, né? O 5W2H se aplica bem aqui. E também os respectivos recursos necessários para aquela manutenção. Então, partindo desse planejamento, você tem a gestão ali das atividades e do que é necessário ser feito. Então, a gente sabe que além dos agentes atmosféricos, né, além da ação do tempo, a ação do tráfego dos veículos, ela tende a desgastar ali as rodovias. Então, se não é feito o reparo corretamente e recorrente, pode levar ali a total destruição de uma rodovia, né, precisando fazer a total demolição e reconstrução. Então, por isso, tem um conjunto de funções e atividades para continuar proporcionando o conforto e a segurança aos usuários que foi projetado para ter. Então, a partir disso, né, são executadas atividades para preservar essas características técnicas, físicas e operacionais do sistema rodoviário e também das instalações como um todo. Vamos então entender o que entra na conservação, quais são os tipos de conservação aqui em rodovias. Então, temos a conservação corretiva rotineira, que é um conjunto de operações ali que vai ter o objetivo de reparar ou sanar algum defeito da rodovia, proporcionando conforto e segurança aos usuários. Então, é para restabelecer o funcionamento de algum dos componentes. E é feito, como diz o nome, de forma rotineira. Tem a conservação preventiva periódica, que são operações realizadas periodicamente com o objetivo de evitar o surgimento ou agravamento de algum defeito. Então, cada elemento ali da rodovia vai ter uma periodicidade para ser feito, mas tem uma frequência pré-determinada para execução. E vai depender ali de qual que é o trânsito no local, a topografia, o clima. Mas alguns exemplos de conservação preventiva periódica é fechamento de trincas, tapa-buraco, né, um remendo. Não são ali ações feitas para evitar o surgimento ou agravamento dos defeitos. Tem também a conservação de emergência, que é um conjunto de operação ou obra, né, para reparar, repor, reconstruir ou restaurar trechos, estruturas da rodovia que tenham sido ali obstruídos, danificados por algum evento extraordinário. Pode ser uma catástrofe que ali interrompeu o tráfego na rodovia. Então, caiu uma árvore, deu um deslizamento, então é alguma coisa mais de emergência mesmo. E aí, linkando com a operação que a gente viu na aula passada, naquela operação de inspeção de trânsito, é quando você repara e vê que aconteceu esse tipo de obstrução, e aí é feita a ação, essa conservação de emergência para
desobstruir. Entra também aqui a restauração, que é operações destinadas para restabelecer o perfeito funcionamento de algum bem avariado, para trazer na íntegra o que ele foi projetado para ser. Então, envolve um conjunto de medidas para adaptar a rodovia e deixá-la permanente novamente. Então, restauração, como que eu vou simplificar? É uma conservação mais robusta, né? Algo que você faz, por exemplo, você faz o reperfilagem e faz novamente a camada superior do pavimento, porque você, pelas condições que está, pela quantidade de vezes que já foi feito tapa-buracos, selamento de trincas, essas conservações periódicas, chega num momento, depois eu vou mostrar um gráfico para vocês, que não é mais viável fazer esse tipo de conservação menos onerosa. Então você precisa de uma restauração, de algo mais pesado, que mexe na estrutura, não é só chamado de conservação funcional, para recompor o funcionamento, digamos assim. É uma recomposição estrutural, que você faz uma adaptação, uma ação mais forte ali, mais onerosa também. E um último tipo aqui de conservação seria o melhoramento de rodovias, que é um conjunto de operação que vai acrescentar na rodovia, algo que não estava projetado. A restauração, que eu acabei de falar, ela volta a estar no perfeito estado em que foi projetada. Já o melhoramento é algo a mais, né, feito ali na rodovia. Vai modificar as características existentes. Um exemplo de melhoramento da rodovia é fazer uma faixa adicional, por exemplo. E quais os elementos que demandam conservação na rodovia? Pensem aí. Eu sei que eu já falei para vocês, né, que algumas vezes que não é apenas o pavimento. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala assim, tem que ser feita a conservação daquela rodovia. Tenho certeza que, principalmente para quem nunca trabalhou diretamente na área de conservação ou que não sabe exatamente o que é feito, vem na cabeça o tapa-buraco, a conservação do que a gente vê ali e usa diretamente, que é o pavimento. Mas tem muitos elementos que demandam conservação na rodovia. Então, é natural ter esse pensamento, mas aqui a gente vai passar todos os elementos que demandam ali uma programação e um controle de serviço de conservação. Porque a rodovia ela é compartimentada, né? A infraestrutura viária como um todo. Então, existem vários sistemas que têm a sua finalidade específica que demandam estar ali no conjunto de gerência de conservação, para você não esquecer ou não sair do planejamento dessa conservação. Então, vamos passar cada um deles aqui, os principais. Começando aqui pelo terrapleno e estruturas de contenção. Então, o que é o terrapleno? Falando rapidamente. Quando você faz a terraplanagem e deixa a fundação ou os taludes e a parte de baixo ali do teu pavimento pronto. Então, você fez corte, aterro e deixou a seção pronta para receber as outras camadas, a drenagem, tudo que vai ser feito ali em cima daquele terrapleno. E estruturas de contenção, aqui até tem uma imagem, mas são os muros, alguma estrutura que tem que segurar, por exemplo, quando você tem um aterro, né? Ou rocha, enfim, o que tem que ser contido ali no terrapleno. E aí os defeitos mais recorrentes nesse sistema de terrapleno e estrutura de contenção, no leito natural também chamado, acúmulo de poeira, costelas, buracos, trilho de roda, valas, deficiência de drenagem, erosão de aterro,
deslizamento ou queda de alguma barreira, escorregamento de maciço. Então, esses são os principais defeitos que podem ocorrer. E o que engloba, então, a conservação desses elementos? Seria a limpeza e reparo de dispositivos de drenagem desses terraplenos e também das estruturas de contenção, por exemplo, remoção de vegetação que está ali obstruindo essa drenagem ou ocasionando algum tipo de risco a deslizamento ou retirada de outros detritos, remoção de material proveniente de deslizamento, né? Então, se acontecer esse deslizamento, tem que ser feita essa remoção, limpeza da plataforma, então, se houve deslizamento para dentro, digamos assim, da rodovia, então tem que ser feita essa limpeza da plataforma. O que é plataforma? É o que está, digamos assim, do pé do talude, se for um talude de corte, né, o que está ali para dentro da rodovia. Se for de aterro, né, para dentro também. Então, plataforma é o que a gente tem contato da drenagem, faixa de rolamento, canteiro central. Então, se acontecer de ter um deslizamento, tem que ser feita a limpeza da plataforma, recomposição de talude, se teve alguma erosão ali, então recompor o talude, reparar alguma estrutura de contenção e também alguma selagem de trinca em terraplenos. Então, aqui citei para vocês algumas atividades de conservação. Então, voltando, é importante a gente saber tudo o que está dentro de cada etapa para também saber o que tem que estar lá dentro do nosso gerenciamento. O pavimento, então, que é o que a gente mais tem contato e sabe o que acontece mais facilmente, mas falando aqui, os defeitos correntes do pavimento vão depender do tipo de revestimento, se ele é bituminoso, se é de concreto, mas alguns exemplos, né, de pavimentos bituminosos é o desgaste, panela ou buraco, remendo também é um tipo de defeito, desnível entre pista e acostamento, quando você tem uma separação também entre pista e acostamento, bombeamento de finos, aqui alguns exemplos, né? E também no de concreto vai ter o alçamento de placas, também fissuras, né? Geralmente fissuras ali de canto nessas placas, aquelas placas divididas, deficiência ali na selagem, na junta entre placas, desnível também entre pavimento e acostamento, desgaste superficial. Então, são alguns exemplos dos defeitos que acontecem no pavimento. E aí, as ações preventivas e corretivas, elas têm que ser feitas na faixa de rolamento, nas vias marginais, nos acostamentos, se tem ali faixas de segurança também, de aceleração, desaceleração de algum acesso, também é feita essas ações, essa conservação. Além disso, a gente tem que fazer nas interseções, seja trevo, dependendo do tipo da interseção, né, do dispositivo que está ali. As ciclovias também entram nessa parte da conservação do pavimento. Retornos, né, qualquer tipo de dispositivo. Então, a gente tem que manter ali as condições de limpeza, conforto e segurança do pavimento. Então, para cada tipo dos defeitos que fui citando aqui no início desse slide, tem um tipo de ação a ser feita. E aí volta naquele nível, né? Periódico ou vai ir para uma restauração. Mas antes disso, tem algumas rotineiras, né, que a gente faz, né, de limpeza, de desobstrução de outros elementos para não acontecer o agravamento desses defeitos ou o surgimento desses defeitos. A drenagem e as OACs, que são as obras de arte corrente, é bem simples, eu acho, o que tem que ser feito nesses dispositivos. O que são os defeitos principais? É a deposição de detritos ali, que vai obstruir algum desses dispositivos e fazer o desgaste ou a deficiência funcional desse dispositivo.
Então, por mais que seja simples, ele pode acarretar defeitos em outros vários sistemas, né? Se você não tem uma drenagem bem funcional, vai acontecer de chegar a água onde não deveria. E se ela chegar onde não deveria, vai ter defeito em outros sistemas, como pavimento, obra de arte especial, né? Nos terraplenos. Então, em todos esses outros sistemas pode ter defeito por conta da não conservação ou não funcionamento da drenagem. Então, para fazer a conservação, quais são os principais exemplos de ações feitas? É a limpeza e a recomposição de sarjetas, meio-fio, boca de lobo, caixa coletora, valeta, canaleta, descida d'água, né? Todos os elementos de drenagem. Então, basicamente, é essa limpeza e recomposição. E nas obras de arte especial? As obras de arte especial, elas vão apresentar defeito ou patologia muito semelhante das obras convencionais. A gente pode ter um pouco mais de facilidade de visualizar, pensando ali no que a gente já aprendeu quando engenheiros civis, mas eu sei que tem mais cursos aqui, tá? Então, por isso eu vou passar aqui para vocês os principais tipos de defeito que pode acontecer. Vai depender do material empregado, por exemplo, se é de madeira, de concreto armado, mas nesses casos de obra de arte especial, a gente tem uma interação com o solo e com água. Então, além da influência das cargas dinâmicas ali, ou vibração causada pelo tráfego, a gente também tem que pensar nos agentes agressivos presentes no meio que eles estão tendo contato, né? Seja o solo ou a água principalmente, né? Que a gente tem que blindar, digamos assim, a nossa OAE para que ela não sofra com esse agente agressivo. Então, o que entraria aqui na conservação das obras de arte especial? Então, parecido com a drenagem, também tem a parte de limpeza, seja da superfície, desobstrução da própria drenagem, da OAE, remoção de vegetação ou de algum detrito ali nas juntas de dilatação ou nos aparelhos de apoio da ponte, que são alguns dos elementos, né, estruturais e funcionais dessas OAS. E aí, falando em junta de dilatação e aparelho de apoio, se tiver algum danificado, entra na conservação você fazer a substituição deles, remoção de algum vestígio de óleo ou graxa no pavimento da tua OAE, também para não ser mais um agente que vai degradar ela, né? Aí também pensando um pouco para fora da estrutura como em si, né? A remoção de algum mato, né? Alguma vegetação que está ali nos encontros, né? Então fazer a roçada e a capina dos encontros. Também o reparo e eliminação de alguma infiltração que está acontecendo ali, especialmente em alguma passagem subterrânea, né? Se está tendo alguma infiltração, feita a retirada. Pintura e pequenos reparos de barreiras e no sistema de drenagem dessa OAE. E também a recomposição do pavimento e dos taludes de encontro. Então, a OAE é um sistema mais robusto, né? Como diz o nome, é uma obra de arte especial. Então, tem várias formas e vários passos para ser feita a conservação desse elemento. Nos canteiros, interseções e faixas de domínio, é também simples o que tem que ser feito, porque o que acontece ali? É o acúmulo de lixo ou de entulhos da própria pista, né? Alguma parte de veículo, infelizmente lixos, né? Que os usuários colocam ali. Algum elemento, por exemplo, de talude que escorregou,
interior ali da faixa de domínio. E aí, quais são as ações preventivas? É a retirada desses elementos. Não seja esses que vêm de fora, como eu lhe citei, que pode também ser falado sobre retirada de animais, algo, né, que veio parar ali na rodovia, ou então algo que já é esperado de ter lá, como por exemplo o revestimento vegetal. Então, o que tem que ser feito nesse caso? A retirada desses materiais ou também a capina e a roçada, né? E aí, o que engloba ali? O canteiro, beleza, a gente entende que é o que está ali entre as duas faixas, dois sentidos de faixa de rolamento. As interseções são os trevos, diamante, trombeta, que existem ali. E na faixa de domínio existem outros elementos, além de talude, que eu comentei aqui, mas também tem as paradas de ônibus, algum tipo de monumento, enfim, o que tiver ali dentro da faixa de domínio precisa ser feito a conserva. Então aqui pode entrar, além do que eu comentei, de retirada de lixo, lixo animal, algum elemento que não era para estar ali, também tem que ser feita a conservação desses elementos que estão dentro da faixa de domínio, então são de responsabilidade da rodovia fazer a manutenção. Bom, sistema de segurança e proteção, o que entra aqui nesse sistema? A sinalização, tanto horizontal quanto vertical, também existem algumas sinalizações aéreas, né, que são chamadas de aéreas, mas os pórticos, né, de sinalização vertical. Também entram alguns dispositivos mais variados, como cercas, alambrados, defensas, até mata-burro entra aqui nesse sistema de segurança e proteção. E aí o que tem que ser feito? Então, nas sinalizações, muitas vezes tem o acúmulo de detrito, desgaste ou deficiência funcional mesmo daquela sinalização. Então, o que seria deficiência funcional? O apodrecimento ou a quebra deles. E aí é feito o reparo, né, a substituição, a limpeza. Primeiro a limpeza, depois se não tem alguma deficiência maior, então é feita a substituição. E nos outros dispositivos, também, por exemplo, a oxidação ou a quebra de algum arame ou tela, destruição por parte de animais ou de vandalismo, a ausência de algum dispositivo ali necessário, por exemplo, aconteceu um acidente e destruiu uma defensa ou ela não está mais funcional, então tem que ser feito ali o reparo, a substituição. Enfim, essas são as ações preventivas e corretivas desse sistema. Entra aqui também a recomposição de taxas ou taxões refletivos, ali, balizadores, delineadores, toda essa parte de segurança. E, além de defesa, entra também as barreiras de concreto, dispositivos anti-ofuscantes, que geralmente tem quando você tem as barreiras de concreto entre uma via e outra, então não tem aquele espaço do canteiro central para não ter o ofuscamento, né, de sentidos contrários, então é colocada essa barreira anti-ofuscante nessas barreiras de concreto, então entra também aqui nesse sistema. Beleza? E no sistema de iluminação e instalações elétricas, vai estar englobado ali as lâmpadas ou luminárias, os postes e os pórticos, basicamente. E aí, o que pode acontecer nesses sistemas? Deposição e acúmulo de detritos, seja nas lâmpadas ou luminárias ou próximo aos postes e pórticos, e também algumas avarias diversas, como, por exemplo, algum acidente que
entorta ou derruba esses postes. Então, ou até mesmo ação do meio ambiente, né? Caiu alguma árvore em algum fio e derrubou o poste, enfim, né? Algo que aconteça nessas instalações que eu citei, né? Lâmpada, poste ou pórtico. E as ações rotineiras ou a conservação que tem que ser feita nesses sistemas vai estar ligado à funcionalidade da rodovia. Então, iluminação para a rodovia mesmo. Não vai estar incluído ali as linhas de alta ou baixa tensão que são de responsabilidade da companhia de energia. Então, entra ali os sistemas ligados à funcionalidade da rodovia e de iluminação do sistema viário. E aí, quando a gente pensa em gerenciamento, a gente também tem que pensar na priorização de algumas atividades. A gente viu que tem muito o que conservar. Aí, o que eu faço primeiro? Então, essa resposta ela é dada lá no Manual de Conservação do DENIT. Então, ele traz algumas formas de você dar essa preferência. Então, primeiro, tem que ser mantida ou conservada os elementos que dão segurança ao usuário. Por exemplo, remendos em panelas, então não dá para deixar ali aquela obstrução ou perigo na rodovia, então o remendo, as sinalizações verticais e horizontais, como comentei com vocês, o usuário ele precisa não ter dúvidas enquanto está trafegando na rodovia. Então a sinalização ela é diretamente ligada com a segurança e entra também aqui em sinalização a parte de defesa, esses elementos de segurança mesmo. Depois, os elementos de proteção e integridade da plataforma ou do corpo estradal, por exemplo, drenagem superficial, limpeza de bueiro, de valeta, né, que vai proteger a plataforma para não acontecer algum outro defeito. E, por último, então, algo de aparência geral ou estética, como a limpeza de mato, corte de grama na faixa de domínio, limpeza de placas de sinalização. Então, dá para a gente entender facilmente essa ordem, né? Primeiro, o que é mais alarmante, que está dando consequência direta na segurança, então é a falta de alguma sinalização, é algum defeito ali que precisa ser reparado logo. Depois vem elementos de proteção estrutural e funcional da plataforma ou do corpo estradal. E por último, o que é apenas estético, que não é apenas, também são importantes, mas corte de grama, então não é aquele mato que está tirando a visibilidade de alguma sinalização, ou que não está dando problema de drenagem ali, dando alguma consequência para a plataforma. Então, assim que a gente consegue priorizar e colocar ordem na prioridade. E aí, aqui eu também volto a um assunto que a gente falou bastante nas outras unidades, que é como gerenciar tanta informação. Nas outras etapas aqui mostradas também era importante, mas eu vejo que aqui na manutenção, o banco de dados ele é primordial, porque você precisa ter dados para se basear em etapas anteriores, saber quando foi feito, quando tem que ser feito, porque cada elemento, como comentei com vocês, tem uma periodicidade, tem alguns tipos de conservação a serem feitos, né? Então é de grande valia você ter esse registro de manutenção para definir prioridades, para validar a qualidade da rodovia, né, se ela está sendo mantida. Então, aqui também vale esse lembrete. Como gerenciar tanta informação? Através de um banco de dados bem consolidado. Bom, eu vou dividir essa aula em duas partes, já deu aqui 30 minutos dessa primeira parte. E nessa segunda, então, eu vou falar sobre
o Sistema de Gerência de Pavimentos, que vai dar uma boa ideia para a gente de como que é feita essa gerência. Nesse caso, especificamente do pavimento, mas serve como exemplo de como fazer para o restante dos elementos da rodovia. Beleza? Até lá!